Cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é um disco circunestelar que orbita em torno do Sol a uma distância entre 30 e 55 UA. Recebe seu nome em homenagem a Gerard Kuiper, que previu sua existência em 1951, 41 anos antes das primeiras observações desses corpos em 1992. Eles pertencem ao grupo dos chamados objetos transnetunianos. Os objetos descobertos até agora têm tamanhos entre 100 e 1000 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que este cinto seja fonte de cometas de curto período. O primeiro desses objetos foi descoberto em 1992 por uma equipe da Universidade do Havaí. O cinturão de Kuiper é uma região em forma de disco achatado para além da órbita de Netuno, estendendo-se entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Contém corpos congelados de pequenas dimensões e é considerado a fonte dos cometas de pequeno período. A sua existência foi proposta por Gerard P. Kuiper em 1951, sendo na época sugerida como uma região que se estendia entre 30 e 50 unidades astronômicas do Sol, provavelmente como resquícios da nebulosa primordial de onde se formou o Sistema Solar. Já em 1950, Jan Hendrik Oort havia concluído que nenhum cometa observado tinha uma órbita que indicasse que este viesse do espaço interestelar, que havia uma forte tendência para o afélio dos cometas de longo período, ou seja, o ponto em que o objeto, no caso o cometa, se encontra mais afastado do Sol, estivesse a uma distância de 50.000 unidades astronômicas e que não havia direção preferencial de onde os cometas vinham. Oort propôs que os cometas se formam numa vasta nuvem muito além do Sistema Solar, cerca de 100.000 unidades astronômicas de diâmetro, a partir de então denominada nuvem de Oort. Infelizmente, não existe evidência direta da existência dessa nuvem. Pelo contrário, o cinturão de Kuiper é uma realidade. Existem milhares de pequenos corpos nesse cinturão, alguns de grandes dimensões. Por volta de 1988, David Jewitt, da Universidade do Havaí, e Jane Lu, das universidades de Califórnia e de Berkeley, começaram a procurar objetos no cinturão de Kuiper, com uma câmera CCD acoplada ao telescópio de 2,2 metros da Universidade do Havaí, no Monte Mauna Kea, nesse estado dos Estados Unidos. Após 5 anos de sistemáticas investigações, encontraram o primeiro objeto, que seria designado de 1992 QB1. No entanto, as suas observações sobre esse objeto só foram confirmadas em julho de 1993. Anteriormente, esses mesmos investigadores tinham já encontrado outro, o 1993FW, que foi o primeiro objeto confirmado no cinturão de Kuiper. Cinturão de Kuiper ou Edge Oort é uma região em forma de disco além da órbita de Netuno, estendendo-se entre 30 a 55 unidades astronômicas do Sol e contém muitos pequenos corpos congelados. Atualmente é considerada a origem dos cometas de período curto. Os objetos conhecidos por centauros, que orbitam entre Júpiter e Netuno, são muito estáveis. Esses objetos são quase que certamente refugiados do cinturão de Kuiper e seu destino não é conhecido. Alguns destes mostram alguma atividade cometária. Suas imagens são um pouco confusas, indicando a presença de um coma difusa. O maior deles é Chiron, que tem cerca de 170 quilômetros de diâmetro, ou seja, é 20 vezes maior que o Halley. Se ele for perturbado para uma órbita que o aproxime do Sol, teremos um cometa espetacular. Formação do cinturão de Kuiper. Quando o Sistema Solar se formou, grande parte do gás, poeira e rochas se juntaram para formar o Sol e os planetas. Os planetas, então, varreram a maior parte dos detritos restantes para o Sol, ou para fora do Sistema Solar.
Mas os objetos na borda do sistema solar estavam longe o suficiente para evitar os puxões gravitacionais de planetas muito maiores, como Júpiter, e assim conseguiram permanecer em seus lugares enquanto orbitavam lentamente o Sol. O cinturão de Kuiper e seu compatriota, a mais distante e esférica nuvem de Oort, contém os restos remanescentes do início do sistema solar e podem fornecer informações valiosas sobre o seu nascimento. De acordo com o modelo Nice, um dos modelos propostos para a formação do sistema solar, o cinturão de Kuiper pode ter se formado mais perto do Sol, perto de onde Netuno orbita agora. Nesse modelo, os planetas se engajaram em uma dança elaborada, com Netuno e Urano trocando de lugar e se movendo para fora, para longe do Sol. À medida que os planetas se distanciavam do Sol, sua gravidade pode ter carregado muito dos objetos do cinturão de Kuiper com eles, conduzindo os minúsculos objetos à frente conforme os gigantes de gelo migravam. Como resultado, muitos dos objetos do cinturão de Kuiper foram movidos da região em que foram criados para a parte mais fria do sistema solar. A parte mais populosa do cinturão de Kuiper está entre 42 e 48 vezes a distância da Terra ao Sol. A órbita dos objetos nessa região permanece estável em sua maior parte, embora alguns objetos ocasionalmente tenham seu curso ligeiramente alterado quando se aproximam demais de Netuno. Os cientistas estimam que milhares de corpos com mais de 100 quilômetros de diâmetro viajam ao redor do Sol dentro deste cinturão, junto com trilhões de objetos menores, muitos dos quais são cometas de curto período. A região também contém vários planetas anões, mundos redondos muito grandes para serem considerados asteroides, mas muito pequenos para serem qualificados como um planeta. Objetos do cinturão de Kuiper. Plutão foi o primeiro objeto verdadeiro do cinturão de Kuiper a ser visto, embora os cientistas da época não o reconhecessem como tal até que outros KBPOs fossem descobertos. Assim que Jewitt e Luo descobriram o cinturão de Kuiper, os astrônomos logo perceberam que a região, além de Netuno, estava cheia de rochas geladas e mundos minúsculos. Sedna, um KBPO com cerca de 3/4 do tamanho de Plutão, foi descoberto em 2004. Está tão longe do Sol que leva cerca de 10.500 anos para fazer uma única órbita. Sedna tem cerca de 1.770 km de largura e circunda o Sol em uma órbita excêntrica que varia entre 12,9 bilhões de quilômetros e 135 bilhões de quilômetros. O Sol parece tão pequeno a essa distância que você poderia bloqueá-lo completamente com a cabeça de um alfinete, disse Mike Brown, astrônomo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que descobriu este e vários outros objetos do cinturão de Kuiper em um comunicado. Em julho de 2005, os astrônomos descobriram Eris, um KBPO ligeiramente menor que Plutão. Eris orbita o Sol aproximadamente uma vez a cada 580 anos, viajando quase 100 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Sua descoberta revelou a alguns astrônomos o problema de categorizar Plutão como um planeta em escala real. De acordo com a definição de 2006 da União Astronômica Internacional, um planeta deve ser grande o suficiente para limpar sua vizinhança de detritos. Plutão e Eris, cercados pelo cinturão de Kuiper, claramente falharam em fazê-lo. Como resultado, em 2006, Plutão, Eris e o maior asteroide Ceres foram reclassificados pela IAU como planetas anões. Mais 2 planetas anões, Haumea e Makemake, foram descobertos no cinturão de Kuiper em 2008. Os astrônomos estão agora reconsiderando o status de Haumea como um planeta anão. Em 2017, quando o objeto passou entre a Terra e uma estrela brilhante, os cientistas perceberam que ele é mais alongado do que redondo. A circularidade é um dos critérios de um planeta anão, de acordo com a definição da IAU. A forma alongada de Haumea pode ser resultado de seu giro rápido. Um dia no objeto dura apenas cerca de 4 horas. Planeta 9.
O planeta 9 é um mundo hipotético que orbita o Sol a uma distância que é cerca de 600 vezes mais longe do Sol do que a órbita da Terra e cerca de 20 vezes mais longe do que a órbita de Netuno. A órbita de Netuno está a 2,7 bilhões de milhas do Sol em seu ponto mais próximo. Os cientistas ainda não viram o planeta 9. Sua existência foi inferida por efeitos gravitacionais observados em outros objetos do cinturão de Kuiper. Os cientistas Mike Brown e Konstantin Batygin, da California Institute of Technology, em Pasadena, descreveram as evidências do planeta 9 em um estudo publicado no Astronomical Journal em 2016. Uma visita da New Horizons. Por causa do seu pequeno tamanho e localização distante, os objetos do cinturão de Kuiper são um desafio de localizar da Terra. As medições infravermelhas do telescópio Spitzer da NASA ajudaram a definir os tamanhos dos objetos maiores. Para ter uma visão melhor dessas sobras remotas do nascimento do Sistema Solar, a NASA lançou a missão Novos Horizontes. A espaçonave chegou a Plutão em 2015 e continuou com o objetivo de examinar vários KBPOs. Em 1º de janeiro de 2019, a New Horizons voou pelo objeto do cinturão de Kuiper chamado 2014 MU-69. As primeiras imagens tiradas do MU-69 sugeriram uma configuração semelhante a um boneco de neve, com duas bolas redondas coladas uma na outra. Essas imagens pareciam confirmar a ideia de acréscimo de seixos, uma teoria da formação planetária que sugere que pequenos corpos rochosos e gelados no sistema solar são lentamente unidos pela gravidade. No entanto, imagens divulgadas um mês após o sobrevoo sugeriram que os dois eram mais achatados do que se pensava originalmente, mas como dois hambúrgueres do que como bolas de neve. Sua formação permanece um mistério. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto é importante para o canal. Se possível, seja membro ou colabore através do botão Valeu. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!